O mal que a água não lava. O vento soprava estranho naquela manhã nublada em Pirenópolis, uma cidade antiga, com casas de telhado baixo, ruas de pedra e silêncios que pareciam guardar segredos de mais de um século. Mas nenhum deles era tão temido quanto o do pistoleiro sem nome. Um homem sem alma, pago para matar, e matava, sem piedade. Mulher, homem, velho, criança. A moeda era sua única fé. Diziam que ele havia nascido do ódio. Cresceu entre jagunços e pólvora, e onde ele passava, a terra ficava mais seca. Sua presença parecia adoecer o ar, o gado, a alma dos vivos. Mas até o mais cruel dos homens é tragado pela morte. Foi uma doença que o levou. Os antigos contavam que era mal de carrapato, que comia a carne por dentro e enchia o corpo de feridas podres. Quando finalmente tombou, ninguém chorou. Nem os coronéis, que antes enchiam seus bolsos com sangue, quiseram saber do enterro. Ele jazia ali, estirado como um bicho que a própria terra recusava. E aí veio o medo. Os mais velhos sabiam da lenda. Gente ruim demais, quando morre, não é aceita nem pelo inferno. Vira corpo seco, uma alma maldita que apodrece sem nunca descansar. Um morto-vivo que vaga pelas matas, sugando o sangue dos vivos para manter o corpo que a morte rejeitou. Se enterrar esse aí no cemitério, ele volta e acaba com tudo que temos aqui, disseram os caboclos reunidos ao redor do cadáver. Um deles conhecia o antigo costume, esconder o corpo na escuridão, longe da terra abençoada, em lugar de onde nem a alma conseguiria sair. Uma caverna submersa dentro de uma cachoeira. Era longe, difícil de chegar, mas havia uma, escondida no bambuzal da fazenda do velho Zé Mané. E para lá foram eles. 4 homens, um caixão improvisado de madeira podre e uma noite inteira de medo nos ombros. Quando chegaram à gruta, a água gelada corria por entre as pedras, sussurrando em língua antiga. Levaram o caixão flutuando, os ratos de mato fugindo pelo caminho, os morcegos agitados nas sombras. Deixaram o corpo lá dentro. Nem oração fizeram. Um deles disse: Deus não quer, o diabo também não. Deixa esse aí para a pedra mesmo. E foram embora. O tempo passou. 1 ano, 2, 10. O povo esqueceu. A cidade voltou à rotina, como se o mal tivesse mesmo ficado preso na caverna. Mas então, em 1911, veio a seca. A água parou. A cachoeira virou um filete morto. A gruta ficou exposta, sua boca escancarada como se esperasse algo, ou alguém. E o corpo seco saiu. Ninguém viu, mas a mata sentiu. Animais sumiram, árvores começaram a morrer por dentro, e quem se atrevia a entrar naquela trilha voltava mudo, ou não voltava mais. Até que um jovem casal, sem saber do passado maldito, decidiu acampar ali. E foi nessa noite de lua clara e vento parado que o horror retornou. Parte 2. A sombra da gruta. O casal era jovem, Miriam e Daniel. Vieram de Goiânia buscando sossego, paz, uma aventura romântica em meio à natureza. Carregavam barraca, lanterna, violão. Não sabiam que estavam pisando em solo maldito. Subiram a trilha entre os bambus, sem guia, apenas com um mapa antigo e mal desenhado. O sol já mergulhava no horizonte quando chegaram à beira da cachoeira. A água era pouca, um fio tímido escorrendo pelas pedras, como se a própria natureza se recusasse a lavar aquela gruta de novo. Miriam olhou para a boca escura na pedra e sentiu um arrepio subir pela espinha. Estranho, parece que a caverna está respirando, sussurrou ela. Daniel riu, disse que era o vento, mas não tinha vento. Montaram o acampamento ao lado da trilha, perto o bastante para ouvir a água, longe o bastante para evitar as pedras escorregadias. Quando a noite caiu, o silêncio foi absoluto. Nem cigarras, nem sapos. Só o som de algo, gotejando. Vinha de dentro da gruta. Daniel foi o primeiro a notar. Estava colocando lenha na fogueira quando viu algo ao longe. Um vulto parado à beira da caverna, onde a luz da lua tocava a pedra. Não se mexia, não respirava. Miriam, você tá vendo aquilo? Ela se virou e viu. Era uma silhueta humana, mas o corpo parecia torto,
como se tivesse sido quebrado e costurado de volta errado. O rosto era um borrão escuro, mas os olhos eram dois buracos acesos, como carvões vermelhos numa fogueira que nunca apaga. "Isso é uma pegadinha, né?" perguntou Miriam, tentando rir. Mas Daniel já estava pálido. O vulto deu um passo, um som de madeira estalando, como um caixão velho abrindo. Outro passo, e com ele o cheiro, forte, azedo, de carne apodrecida e terra molhada. "Corre!" ele disse. Eles correram. A mata engolia os dois, galhos cortando o rosto, os pés tropeçando em raízes. Mas atrás deles o som continuava, lento, compassado, como se não precisasse ter pressa, porque sabia que cedo ou tarde ia alcançar. O som dos pés secos batendo contra o chão. Daniel tropeçou, caiu. Miriam virou para ajudá-lo e viu o corpo seco, de perto. A pele era cinza, rachada como couro ressecado. As veias eram negras, pulsando com um sangue que não devia mais existir. A boca não tinha lábios, só dentes expostos, cerrados como pedra de rio. E dos olhos escorria um líquido escuro, espesso, como se chorasse a própria morte, eternamente. Ele pegou Daniel pelo pescoço, com uma mão só, e ergueu. Daniel gritou, mas o som parou. Foi sugado, literalmente. Como se o corpo seco estivesse bebendo não só o ar, mas a alma dele. Miriam correu, chorando, gritando, mas o mato engolia os sons, e os galhos pareciam tentar agarrá-la. Chegou à estrada de terra no alto da colina, com os joelhos em sangue e os pés descalços. Um sitiante encontrou-a na manhã seguinte, catatônica, os olhos fixos no nada. Tudo o que conseguia repetir era: "Ele voltou, a água não lavou, ele voltou." Desde então, ninguém mais acampa naquela trilha. A caverna foi selada com cimento e cruzes de madeira. Mas todos sabem, não adianta, porque o corpo seco já viu a luz de novo. E uma vez desperto, ele caminha, ele sente, ele espera. E ninguém sabe onde ele está agora. Só se sabe que, quando o vento para de repente, e o silêncio fica pesado demais, talvez ele esteja por perto.